Bom dia! Nesta quinta aula sobre as leis de Newton, estudaremos o fenômeno da força centrípeta, a força que mantém o corpo no movimento circular. Resolveremos os exercícios clássicos e calcularemos a velocidade máxima que um carro pode desenvolver sem derrapar numa curva. No movimento retilíneo uniforme, a direção da trajetória não muda. Para mudá-la, é preciso que se aplique uma força no corpo. Pode ser a força exercida por um muro, pode ser a atração de um fio, o atrito ou a atração entre dois planetas. Esta força chama-se força centrípeta e é um vetor que muda de direção e aponta sempre para o centro da trajetória, ou, em outras palavras, perpendicular à velocidade. A força centrípeta é proporcional à massa do corpo, ao quadrado da velocidade escalar e inversamente proporcional ao raio r. Se a massa cresce, a força cresce da mesma forma. Se a velocidade escalar cresce, muito mais cresce a força necessária para se manter na curva. Se o raio cresce, se a curva fica mais suave, a força necessária para se manter na pista fica menor. Como força é igual a massa vezes aceleração, dizemos que a aceleração centrípeta é igual a V2 sobre R. Para uma mesma velocidade escalar, a aceleração centrípeta da bolinha amarela é o dobro da bolinha verde. Quanto menor o raio da curva, maior a aceleração. Nossa primeira trajetória tem raio r e está situada num plano horizontal sem atrito. Um corpo de 5 kg gira com velocidade escalar de 8 metros por segundo preso por um fio de 4 metros. A aceleração é de 8 ao quadrado dividido por 4, que é igual a 16 metros por segundo ao quadrado, e a força, a tração no fio, é de 5 kg vezes 16 metros por segundo ao quadrado, que é igual a 80 newtons, igual em toda a trajetória. Se o movimento é no plano vertical e sob a ação da força da gravidade, a tração no fio se modifica. No ponto inferior à trajetória, o peso de 50 newtons puxa o corpo para baixo, obrigando o fio a puxar para cima com 130 newtons, para que a resultante seja de 130 menos 50 igual a 80 newtons, que é a força centrípeta. No ponto superior da trajetória, basta que o fio puxe o corpo com 30 newtons. Somando com seu peso de 50 newtons, temos a força centrípeta de 80 newtons, necessário para manter a curva da trajetória. Como só duas forças atuam sobre o corpo, a força-peso e a tração do fio, a força centrípeta é a resultante destas duas forças. É importante reforçar que a força centrípeta não é uma força mágica que aparece de lugar nenhum para puxar um móvel ao centro da trajetória. Ela é, na verdade, a resultante de forças atuantes no móvel. Quando um carro percorre uma estrada, nas curvas, a tendência é que ele saia pela tangente, como se diz. Nesse exercício, o carro está no limite de derrapar. A massa do carro é de 600 kg, portanto, a força-peso é de 6.000 newtons. Sua velocidade é de 72 km por hora, isto é, 20 metros por segundo. O raio da curva é de 80 metros e a força de atrito pneu-pista é de 0,5. Se o carro permanece nessa trajetória curva, é porque uma resultante centrípeta está atuando. Sendo a aceleração centrípeta de 20 ao quadrado dividido por 80 igual a 5 metros por segundo ao quadrado, a força será de 600 kg vezes 5 metros por segundo ao quadrado, que é 3.000 newtons. Esta é a força necessária para manter o carro na curva. A força máxima de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, que é 0,5 vezes 6.000, que é 3.000 newtons. Se a velocidade do carro for superior a 72 km por hora, o carro derrapa. A bolinha verde gira com a velocidade escalar de 24 metros por segundo presa por um fio de 0,6 metros. Como já aprendemos a calcular, a força resultante centrípeta é de 480 newtons. Acontece que a bolinha verde não sabe, mas existe uma bolinha amarela presa na metade do fio, girando com a mesma velocidade angular numa trajetória de raio 0,3 metros. Se o raio é a metade, para que complete um giro no mesmo tempo, é preciso que a velocidade escalar também seja a metade, 12 metros por segundo. Calculamos a força centrípeta de 240 newtons. Examinemos o diagrama de forças. A bolinha verde está submetida apenas à tração T1 igual a 480 newtons. Já a bolinha amarela está submetida às duas forças de tração do fio, T1 e T2. Mas a bolinha amarela não sabe que são duas forças, sabe apenas que para manter a trajetória a resultante precisa ser de 240. Então T2 menos 480 igual a 240, logo T2 igual a 720 newtons. Como era de se esperar, a tração T2 no fio é a soma das duas forças centrípetas. É como se fossem dois fios, um para cada bolinha. Pense sobre isso.